Abençoar. Fique com Deus e Deus faça aquilo que está para fazer com cada um de nós essa noite. Amém, graças a Deus. Deus abençoe o irmão Machado, sempre com essas mensagens maravilhosas, né? Que coisa boa. Vamos cantar mais uma canção. Vamos cantar para Jesus. Enquanto meu barco parece naufragar, a tempestade sopra, enfurecendo o mar. Do alto da montanha, alguém já percebeu, levantou-se num instante, veio ao auxílio meu. É Jesus quem me vê, em suas asas me escondo, nada tenho a temer, acalma o mar para os ciclones e entra no meu barco pra comigo navegar. É Jesus quem me vê, em suas asas me escondo, nada tenho a temer, acalma o mar para os ciclones e entra no meu barco pra comigo navegar. Glória a Deus, amém. Graças a Deus, é muito bom poder ouvir a palavra de Deus através de seus filhos, né? E nós estamos privilegiados nessa noite de poder ter essa liberdade, né? De podermos nos reunir em volta da palavra de Deus com toda a liberdade. Há muitas apenas críticas, né, dos ímpios, dos incrédulos. No nosso canal aí embaixo, no vídeo, eles colocam críticas, zombam, chamam a gente de toda coisa, mas não nos prende, não nos matam, né? Mas existe também a maioria e aqueles irmãos que diz: continue, está certo, é verdade, amém, né? São sempre desse jeito. E nós estamos aqui por causa desses que dão apoio, né? E nós estamos gratos por isto. Muito bem. E eu quero ler com vocês, se vocês puderem ler comigo. Eu quero ler, primeiramente, eu quero ler Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Esses dois versículos aqui. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 e 8, que diz: porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém? Oremos. Pai Celestial, abençoa a leitura de Tua palavra nesta hora, e abençoa, meu Deus, os Teus filhos que se reúnem neste lugar, Senhor, que cantam, que Te adoram, que ajudam nesta obra, para manter esta mensagem sendo pregada neste lugar. Que eles possam ser abençoados, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, agora vocês podem sentar. Eu quero ler mais uma escritura, mas vocês ficam sentados mesmo. Está em Malaquias capítulo 3, verso 1, que diz: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá a seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Agora o verso 2 diz: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão
dos lavadeiros. Amém? A palavra de Deus, quando é lida, daí para frente, Deus entra em cena, né? E eu tenho um tema nesta noite. Um tema que eu posso falar com vocês. Eu creio que eu até desmarquei aqui o que eu tinha colocado aqui para falar, né? Mas eu queria tomar como tema quem suportará o dia da sua vinda. Aqui eu marquei, mas eu estou lembrado do parágrafo, né? O parágrafo que nós vamos usar nessa noite, lá na mensagem, 7º selo, 399, está aqui. Mas primeiramente, antes de lermos isso lá, nós vamos meditar, e o meu tema é: quem suportará o dia da sua vinda? Em 2 Tessalonicenses 2, verso 8, nós lemos que na sua vinda, Jesus Cristo destruirá o homem do pecado, o iníquo. Ele será desfeito pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da vinda de Cristo. Então, a vinda de Cristo tem um esplendor, né? Um esplendor. E quando falamos de esplendor da vinda de Cristo, todas as pessoas que são considerados cristãos hoje entendem que o esplendor é o brilho literal, né? de uma luz que se espalha. Mas nós encontramos lá na Bíblia, eu creio que em Mateus, se eu não estiver enganado, depois eu posso ver para vocês. Mas quando Jesus foi para a região de Naftali, terra de Zebulon, e assim, o povo que estava em trevas viram uma grande luz. Isso estava profetizado pelo profeta, creio que foi Isaías que disse: ó região de Naftali, terra de Zebulon, sobre vocês raiará uma grande luz. E Jesus passou por lá, e o evangelista diz que se cumpriu isso, que o povo de Naftali viu uma grande luz. E é isso que eu queria colocar nessa noite, porque eu sou um pregador que prego completamente fora da caixa, fora do sistema. Eu procuro ir à contramão de toda a denominação, porque a denominação ela é usada para fazer você esperar de um jeito. Quando fala que Jesus aniquilará o ímpio com o esplendor da sua vinda, a denominação ensina que é um esplendor mesmo, uma luz que vai cegar eles e destruir. No entanto, a Bíblia diz que Jesus passou na região de Zebulon e ali tinha o esplendor da sua luz. E que luz é essa que está se referindo? Qual é esse esplendor? Essas coisas é no mundo espiritual. A Bíblia é um livro espiritual, e a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Essa é a razão porque as pessoas estão esperando e nunca acontece. Porque a denominação fez com que eles esperassem de um jeito literal. Eu estava vendo uma ímpia criticando uma ateia, né? Uma mulher que não crê em Deus, dizendo que os budistas até hoje esperam a volta de Buda, que os maometanos esperam a volta de Maomé. E é verdade esse negócio, todos esses que vieram sempre têm uma volta, né? E ela disse: Cristo, faz 2000 anos que os cristãos estão esperando a volta de Cristo. E ela quer dizer que do jeito que é com Maomé, que é com Buda, que é com Confúcio, que todos esperam a volta, nunca vem, é o que ela quis dizer. Se você olhar até na mensagem, tem gente esperando o retorno do irmão Branham.
tende-se sempre as pessoas a não ver aquilo que aquele homem de Deus trouxe. Eles não veem cumprido, eles não conseguem ver cumprido. E aquele homem está ali cumprindo. Se ele for o verdadeiro homem de Deus, por exemplo, o profeta Mombrana, se ele veio, ele cumpriu o que a Bíblia disse que ele ia fazer. Só que as pessoas não aceitam o cumprimento porque eles acham simples demais para eles. Aí ele morre. Aí eles dizem, não, ele vai ter que voltar. Vamos esperar a volta. Aí ficam pregando a volta, o retorno daquele homem, porque não aceitaram o cumprimento daquilo, porque foi no âmbito espiritual. Veja João Batista. A Bíblia diz sobre João Batista, lá em Isaías 40, e quando ele viesse, os montes seriam aplanados e os vales seriam aterrados. Eu tenho certeza que muitos discípulos de João Batista, na época, ficaram esperando isso acontecer. João Batista veio e não fez nada disso. Nós não vimos nenhuma montanha ser aplanada e nenhum vale ser aterrado. Eu pensei que ele ia comprar uma reta escavadeira, um trator D8 e passar nas montanhas, e até agora isso não aconteceu. E aquilo tinha acontecido num âmbito espiritual. E assim é Jesus, quando ele pegou o livro lá e leu em em Lucas capítulo 4, que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para abrir os olhos do cego, para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele veio e disse: hoje tem que cumprir essas escrituras. E aquele povo não conseguia aceitar isso, porque achava simples demais para ser aquilo. Eles não viram essas coisas acontecer. Eles não viram o ano aceitável do Senhor. Eles não viram o dia da vingança do Senhor. Eles não viram todas essas coisas. Mas os discípulos viram. Os próprios fariseus perguntaram: tu és o filho de Deus? Ele disse: sou, e de agora em diante verei os anjos do céu descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Eles não viram. Mas aquilo tem que ter acontecido. E aquilo aconteceu no âmbito espiritual. Jesus disse para os discípulos em São Mateus 10, ele diz: vocês não vão terminar de andar por todas as cidades de Jerusalém sem que venha o Filho do Homem em seu reino. Muita gente diz: isso não cumpriu. Mas isso aconteceu no âmbito espiritual. Amém? Então, irmãos, esse é o problema. As pessoas não aceitam, por mais que eles creiam naquele homem. Isso aconteceu com Jesus. Isso aconteceu com os maometanos. Os maometanos estão esperando Maomé voltar, porque não viram cumprir. E se Maomé, eu não estou dizendo que Maomé é um verdadeiro profeta, mas se era verdadeiro profeta, ele teve que cumprir. Amém? Isso está acontecendo com o mensageiro desta era. As pessoas sempre esperando o retorno, porque recusam o cumprimento, porque acham simples demais. A própria família do profeta, a gente vê eles pregando, dizendo: os 7 trovões de Apocalipse são revelados pelo 7º anjo. Aí você pensa que eles estão falando que foi revelado. Aí você vai observar na pregação, estão dizendo que é porque o profeta vai ressuscitar isoladamente, e então é revelado pelo 7º anjo, porque ele vai ressuscitar para revelar. Não aceitam. Mas quando perguntaram ao profeta, aqueles 7 trovões que se iguala os 7 mistérios, diz: está tudo revelado lá, e os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Aquilo tudo aconteceu. Aí a ateia vem dizer: estão esperando Jesus, e ele nunca vem. É o que eles dizem. Mas você sabe por que não vem? Culpa dos crentes. Porque os crentes não aceitam a sua vinda, porque esperam de uma forma que a religião ensinou, e não percebem a forma que a Bíblia falou. E quando ele vem, ele destrói todos os incrédulos com o resplendor da sua vinda. O resplendor da sua vinda cega eles. O resplendor da vinda de Cristo na Judéia cegou os fariseus para não ver. Por isso ele disse: eu vim para que aqueles que enxergam não enxerguem, não vejam, para abrir os olhos do cego, para cegar quem enxerga. Porque o resplendor cega.
Você vê o morcego está lá no escuro dentro da caverna. Para ele está uma maravilha aquelas trevas. Para a denominação está uma maravilha. Eu vi um teólogo dizer esse dia: não tem que restaurar nada não, está tudo bom. Os crentes rodopiando igual um macumbeiro dentro da igreja. E ele dizendo que está tudo bem. As crentes vestindo calça comprida, se pintando igual as Jezabéis, vestida de paletó e pregando no púlpito, vestindo roupas igual a homem. E ele dizendo: não tem que restaurar nada, está tudo bem, porque eles estão gostando das trevas. Eles inventaram um Deus Filho para adorar, uma tal de Santíssima Trindade, que a Bíblia não fala nisso, e eles estão muito bem deste jeito. Eles estão achando que está mil maravilha, porque os olhos deles acostumou com trevas. E quando Jesus vem, aniquila eles com o resplendor de sua vinda. Porque quando ele vem, eles ficam esperando um resplendor, um clarão literal, como um holofote que é ligado no céu, para eles verem um clarão. Mas o resplendor de sua vinda no espiritual não é isso. O resplendor de sua vinda é quando sua mensagem escriturística chega e cega eles, porque aquilo vai completamente contrário ao que eles pensam. Cegou os fariseus. Os fariseus tinham certeza absoluta que os seus pecados eram propiciados, era feita propiciação pelos seus pecados, de um cordeirinho literal de 4 patas que se colocava no ombro e levava para o templo. Quando Jesus chegou, ele disse: é eu que sou o Cordeiro de Deus, tiro o pecado do mundo agora. Aquilo cegou eles. O resplendor da sua vinda, a sua vinda é a palavra que vem, cegou eles. Mas como pode isso? Como pode esse homem ser um cordeiro? Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aquilo cegou eles. Eles disseram: mas como assim? Tu não tens 50 anos, como é que tu viu Abraão? O resplendor da sua vinda, a luz, região de estava em Naftali, que estava em trevas, sobre vós já raiou uma grande luz. E o resplendor de sua vinda cegou eles, aniquilou eles. Ele estava dentro do templo e eles queriam matar ele. E ele disse: se destruir esse templo, eu reconstruo em 3 dias. Disseram: mas Salomão gastou 40 anos para construir esse templo, como é que tu diz? Eles estavam pensando que era o templo de Salomão, e ele estava cegando eles com o resplendor de sua vinda. Por quê? Porque ele estava falando do corpo dele, que era o templo. Eles não conseguiam ver, cegaram. A Bíblia diz: o Deus deste século cegou o entendimento deles, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho. Como um morcego dentro da caverna, no escuro, quanto mais clareia, mais encandeia, eles ficam cegos e não conseguem ver. Amém? Muito bem, nesses últimos dias, eu gostei muito desse versículo que diz: mas quem suportará o dia da sua vinda? Isso aqui está falando da primeira vinda, porque é Malaquias 3, no verso 1 diz: eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais. Senhor, qual Senhor? O Senhor dos exércitos, que abriu o mar vermelho, estava vindo, só que ele estava vindo no seu templo de carne, que é Jesus Cristo. Ele estava vindo. Aí em seguida no verso 2 diz: mas quem suportará o dia da sua vinda? Tem um ponto de interrogação, uma pergunta: quem? Quem é que vai conseguir suportar isso? Quem é que vai conseguir aceitar que Deus, Jeová, não está mais naquele velho sistema judaico, mas que agora estava em um homem suado, de vestes remendadas, calçado numa alparcata de couro? Quem é que ia suportar isso? Isso é o resplendor da sua vinda. Os gregos vieram lá da Grécia, porque souberam que o Senhor Jeová, o Deus de Israel, estava na Judeia. E eles vieram e disseram: senhores, queremos ver Jesus. Filipe: vem cá, amor, vai ver aqui. Nós somos gregos, nós acreditamos em vários deuses, que os deuses são poderosos, e nós queremos ver um Deus assim cara a cara, para nós ver como é que é. E quando ele então vem aqui, ó, Deus aqui, ó, está lá Jesus, talvez Jesus estava sentado num banquinho,
olhou para eles, suado, talvez a roupa suja de trabalhar. Eles olharam. Ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Você tem que morrer para você poder ver o resplendor de sua vinda. Você tem que nascer de novo para você conseguir enxergar o resplendor de sua vinda. Aquele homem de Nazaré era uma luz. Era a luz lá de Gênesis 1, verso 3, que Deus disse: haja luz. Estava bem ali. Mas aquilo matou os incrédulos. O resplendor de sua vinda matou. Nesses últimos dias a mesma coisa, meu Deus do céu. Todo mundo esperando a vinda do Senhor, mas está todo mundo esperando coisa literal. Todo mundo esperando resplendor literal, fogo literal, anjo literal. Glória a Deus. A Bíblia diz: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quando ele vier, a luz que ele traz é tão incandescente, é tão forte. Quem poderá suportar isso? Quem é que vai suportar ele dizendo: ó, não é mais para matar cordeiro, não é mais para guardar sábado, porque eu sou o descanso agora? Quem é que pode suportar isso? Quem é que pode suportar o dia da sua vinda? Quem é que pode suportar ele dizendo: eu perdoo os teus pecados? Quando eles estavam numa religião que dizia que só quem pode perdoar pecado é Deus. E quando aquele homem chega e diz: eu perdoo os teus pecados. Mas aí, isso era o esplendor da sua vinda. Eles ficaram encandeados. Mas como assim? Tu é um homem? Era homem só a pele de fora, mas quem estava ali dentro era o Deus que perdoa pecado. Foi isso que não conseguiram entender. Não puderam suportar o resplendor de sua vinda. Quem suportará o dia de sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavadores. Nesse último dia, oh, Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus. Quando Jesus vem, ninguém suporta ele dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ninguém suporta ele dizendo: olha, a Trindade é uma doutrina criada por Constantino em 325, volte para Deus, adore ao Filho de Deus. Ninguém suporta isto. Isto é o resplendor de sua vinda. As mulheres não suportam ele dizer que elas não devem cortar o cabelo. Elas não suportam ele dizer que elas não devem se vestir como a Jezabel. Elas não suportam o resplendor de sua vinda. Os pastores não suportam, os teólogos não suportam. Não suportam Santa Ceia com pão asmo, com vinho e com lava-pés, do jeito que a Bíblia diz. Porque do jeito que a Bíblia diz é do jeito da sua vinda. Esse é o resplendor de sua vinda. Ele tem vindo, meus irmãos. E quem suportará a sua vinda? Quem suportará a sua luz? Quem suportará? Paulo diz: chegará tempo em que eles não suportarão. O que? A sã doutrina. A sã doutrina é a vinda do Senhor. Porque só quando ele chega que a sã doutrina aparece. Enquanto ele não chega, as doutrinas são deturpadas. As doutrinas são heréticas. Durante 7 eras da igreja, a igreja viveu as palpadelas. Mas nesse último dia, a coisa é colocada no eixo, o parafuso é apertado. E quem pode suportar o brilho da sua vinda? E eles estão esperando um brilho literal. E eu estou vendo sua luz agora. Eu estou vendo seu brilho agora. Quem poderá suportar isso? E quando mais brilha, mais eu vejo. Quando você entra numa casa escura, você pode tropeçar num banco, numa coisa, porque você não sabe o que está no caminho. Mas se você ligar a luz, você passa correndo, porque você não vai tropeçar em nada, porque você está vendo.
Nós passamos correndo sobre semente da serpente, sobre divindade de Jesus Cristo, sobre todas essas coisas. Nós passamos correndo para lá e para cá, e nós não tropeçamos, porque a luz da sua vinda tem clareado nas nossas vidas. O sol da justiça já raiou, haverá luz no entardecer, para que você não ande às palpadelas. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Olha, parágrafo 200 ou 399, o profeta diz assim, ó: e aqui quando o sétimo selo, mensagem sétimo selo, quando ele abriu, ele também o omitiu novamente. Veja, deste modo vemos que ele é um completo mistério, portanto ainda não é hora do mistério ser conhecido. Portanto, chegamos até aqui, e o resto dele será conhecido bem por volta da hora em que Jesus aparecer na terra novamente para sua noiva, ou o que quer que aconteça naquele tempo. O sétimo selo não foi revelado. Não. Mas quando é que ele vai ser revelado, meu brother? Quando Jesus aparecer na terra. Quando você vê o resplendor de sua vinda. Porque quando ele vier, a coisa clareará. Quando ele vier, quem está às palpadelas não vai precisar mais ficar às palpadelas, porque vai enxergar. A vinda do Senhor traz um clarão. A vinda do Senhor faz com que você veja. Deixa Jesus vir para você ver. Esse povo da mensagem fica dizendo que o sétimo selo está fechado. Deixa a luz de Cristo, deixa o resplendor de sua vinda brilhar na vida dele, que eles vão começar a dizer: ah, entendi, eu entendi o que o profeta está falando. Ele está falando que é quando Jesus aparecer na terra, e no rapto ele não vai aparecer na terra. No rapto nós encontramos nos ares, e a única forma dele aparecer na terra entre seu povo é quando ele vem ser o profeta, meu Deus do céu. Quando ele chegou no Egito, ele tinha dito para o povo de Israel, através de profecia, que um dia ele ia visitar o Egito. E eles todos estavam esperando Deus aparecer, e todos talvez estavam pregando, os pregadores dizendo: olha, estamos esperando a vinda do Senhor no Egito, nós estamos escravizados, sofrendo aqui, mas o Senhor vai voltar, o Senhor vai voltar. Quando foi um dia, apareceu um velho com a barba lá na cintura, de 80 anos de idade, com a vara na mão, e disse: chegou, esse é o resplendor de sua vinda. O quê? Mas não é luz mesmo natural, não. A luz é da palavra. O irmão citou hoje Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho. Que luz é essa que Davi está falando? Não é luz de lanterna, não é essa luz aqui, não é a luz do sol, meu Deus do céu. É luz do entendimento. Quando Deus abre o teu entendimento espiritual, para tu entender que hora está vivendo, para você entender esta mensagem e enxergar o poderoso Deus bem diante de você manifestado. E parar de esperar Jesus como espera a denominação. Espere-o como a Bíblia diz que viria. Espere-o como a palavra diz que viria, porque senão você será aniquilado pelo esplendor da sua vinda. O esplendor da sua vinda tem aniquilado tanta gente. Nós vemos tantas pessoas sendo aniquiladas. O profeta diz que depois de 1948 não podia passar 40 anos sem o esplendor da sua vinda acontecer. 1948 completou em 1988 40 anos que a figueira brotou. O esplendor da sua vinda desceu em 63. O profeta diz: o Filho do Homem tem descido do céu. O profeta diz o que foi que aconteceu no Monte Pôr do Sol, parágrafo 148, de 4, ação da montanha. Ele diz: foi São Lucas 17:30, foi Apocalipse 10, de 1 a 7. Este é o resplendor de sua vinda, que até mesmo o crente da mensagem não consegue ver, porque o resplendor de sua vinda aniquila, cega. Glória a Deus. Vocês estão captando? Ô irmãos, oxalá todos captem. Amém? Então, o sétimo selo vai ser revelado quando Jesus aparecer ali na terra entre o seu povo. Como é que ele aparece na terra entre o seu povo? No seu profeta. Amém? Porque no arrebatamento ele não aparece na terra entre o seu povo. No arrebatamento você vai subir para encontrar ele nos ares, e a única coisa que falta é o arrebatamento.
num abrir e fechar de olhos. Desapareceremos daqui e aparecemos lá, porque o arrebatamento está interligado com o casamento de Rebeca. Ela teve que sair de casa e encontrar o noivo no caminho. Ele não veio na casa dela. Vá ler para você ver se está dizendo que ele foi na casa dela. Não foi, ele mandou um mensageiro. Ela que teve que tomar uma decisão. E o profeta prega uma mensagem titulada Tempo de Decisão. É nós, a noiva de Jesus Cristo, que temos que tomar a decisão. Vamos ficar toda a vida aqui, ou vamos levantar, arregaçar a manga das camisas, montar neste camelo e encontrar o noivo. Quem é o camelo hoje? O camelo hoje é o Espírito Santo. Ele está em você, mas ele não está em você à toa. O Espírito Santo está em você para te levar. Ele quer levar você para onde está o noivo. Como é que ele vai te arrastar para onde está o noivo? Ele estando em você, ele começa fazendo você odiar o mundo e as coisas que no mundo há. E quando você começa a odiar o mundo e as coisas que no mundo há, é o Espírito Santo te arrastando para longe do mundo. O Espírito Santo em mim e em você começa a arrastar você. Você desaparece da mesa de baralho, você desaparece da mesa de dominó, você desaparece da mesa da rodada de cerveja, você desaparece do salão de festa. O que aconteceu? Está sendo arrastado. O camelo, o Espírito Santo está levando ele embora. Para onde? Encontrar o noivo nos ares, meu Deus do céu. Deixa o Espírito Santo te arrastar. Deixa desaparecer aquela vida velha. Deixa aquilo começar a sumir de você. Para as pessoas dizerem: meu Deus do céu, você bebia com a gente e agora não bebe mais. O que aconteceu? Estou sendo arrastado. Você contava piada suja e agora não conta mais. O que aconteceu com você? Estou sendo arrastado. Algo está me arrastando para o noivo. Preste bem atenção nessas coisas, irmão. Eu continuo perguntando: mas quem suportará o dia da sua vinda? Está falando da primeira vinda. E já em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, a partir do 7 e 8, está falando da vinda para os judeus, quando ele vai aniquilar o anticristo. Como é que ele vai aniquilar o anticristo? Ele vai aniquilar o anticristo mais uma vez, como ele tem aniquilado o anticristo através do profeta para os gentios. O resplendor da vinda de Cristo agora está aniquilando o anticristo. E com Moisés e Elias para os judeus, mais uma vez aniquilará o anticristo, o resplendor de sua vinda. Porque ele está vindo para reinar no reino milenial, e não pode ter nenhum incrédulo no milênio. Eles terão que rejeitar sua vinda, eles terão que ser aniquilados pelo resplendor da sua vinda, para que eles possam ser destruídos no Armagedon, para que ele possa reinar no milênio com os seus crentes verdadeiros. Quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourive e como o sabão dos lavadeiros. Por que teus discípulos não jejuam? Ele aniquilando eles com o esplendor da sua vinda. Ele não jejua porque o noivo está presente. Quando o noivo foi embora, jejua. Mas agora não é tempo de jejuar, agora é tempo de comer e se alegrar, porque o noivo está aqui. Eles ficaram aniquilados com isso. O resplendor da sua vida foi quebrando as tradições, foi quebrando os costumes, as doutrinas erradas. Ele foi logo quebrando tudo. Amém? Glória a Deus. E por isso a Bíblia diz: eles queriam matá-lo. Eles queriam matar porque ele não guardava o sábado e porque ele se dizia igual a Deus, sendo ele o Pai um só. Eles não puderam suportar isso. Eles disseram: nós queremos te matar porque tu, um homem, se diz ser Deus. Não puderam suportar isso, não puderam entender nada. Hoje em dia a mesma coisa. A pessoa sabe que a árvore que estava no Éden, segundo Ezequiel 31:8, era Satanás. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era Satanás. As pessoas sabem disso, mas elas querem por força que aquela árvore, que era um espírito, Satanás, produza uma maçã, uma fruta literal.
Elas não conseguem suportar o esplendor da vinda que diz, ora, se era Satanás um espírito, então o fruto que foi produzido foi espiritual. Não conseguem encarar a situação de Caim não se encontrar na genealogia de Adão. Não adianta alguém sair por aí dizendo, eu sou filho do pastor Rubens, eu sou filho do pastor Rubens. Pega o documento, me mostra o documento. Se o documento estiver lá dizendo, eu creio. Se não tiver, você não tem que crer, só porque está dizendo. Não adianta ninguém dizer que Caim era filho de Adão. A genealogia, o documento de Adão, tanto em Gênesis como em Crônicas, diz, mostra que Caim não está naquela genealogia, não está ali. Será que Deus estava com algum problema? Será que Deus não conhecia as Escrituras? Será que Moisés não conhecia as Escrituras quando ele escreveu Judas? Será que Judas não conhecia as Escrituras quando disse que Enoque era o 7º depois de Adão? Ô Judas, você não conhece a Escritura? Não está vendo que o Enoque é o 8º depois de Adão? Não, irmãos, a questão é que eles eram espirituais, eles não foram confundidos com o esplendor da sua vinda. A sua vinda foi clarear mais para eles, e eles estavam completamente cientes do que estavam escrevendo, e escreveram que Enoque é o 7º depois de Adão. Glória a Deus. É o resplendor de sua vinda, irmãos, que eles não suportam. Quem é que suporta a vinda de Cristo? Nesses últimos dias, quem é que suporta essa mensagem? Quem é o homem, quem é a mulher que tem coragem de tomar posse disso, tomar a decisão? Olha, no mundo denominacional, a bagunça que está, nem mesmo adorando a Deus estão. Escolheram um dogma que criaram no ano 325 para adorar. Eles não conseguem entender as Escrituras. As Escrituras estão fechadas para eles. O profeta explica, você explica como quiser. Eles continuam dizendo, não vejo dessa forma. Coisa simples. Tem irmãos que digitam aqui nos comentários, ele diz, mas pastor, uma explicação dessa e eles não entender. Cegos por quê? Pelo resplendor de sua vinda. Que Deus tenha misericórdia, né, meus irmãos? Eu creio que vocês aqui em Garrafão do Norte estão vendo o esplendor da vinda de Cristo está clareando cada vez mais para você. Eu creio nisso, né? Mas, irmão, é muito interessante quando, eu creio, não sei qual é a escritura aqui, mas quando ele passou na região de Naftali, na terra de Zebulon, quando ele andou por ali, a Bíblia diz que eles viram uma grande luz. Mas os incrédulos não viram luz nenhuma. Os soldados romanos pegaram ele, arrancaram a barba, bateram nele e não viram luz nenhuma. Mas a mulher do fluxo de sangue tocou nele e foi curada. Amém? Ela viu a grande luz. Já raiou a grande luz. Cristo Jesus. Tem uma canção que diz assim, né? Lá no alto da cruz já raiou a grande luz. Aquilo era uma tocha no Calvário. Eles viram um homem de pendurado. Mas sabe o que era aquilo? Era o sol da justiça. Ele disse, olhai para mim todos e sereis salvos. Ele é a luz do mundo. Vamos ficar de pé, adoremos Jesus nessa hora. Ele tem vindo, amém? Mas quem pode suportar a sua vinda? Senhor Jesus, abençoe esses irmãos de Capitão Poço, essas irmãs e esses irmãos, todos nós. Deus, o nosso desejo, Pai, é fazer de tudo, Pai, para mostrar a este povo, Deus, tentar abrir o entendimento e mostrar, meu Deus, o que estamos vendo, para que eles possam ver a vinda do Senhor, para que aquele dia não surpreenda eles como ladrão de noite, mas que eles possam estar vendo que o resplendor da sua vinda, como diz a Bíblia, até que o dia clareça em vossas vidas, que possa clarear cada vez mais, e que possa enxergar, meu Deus, o que os apóstolos enxergaram, o que alguns têm enxergado, Pai, e não ficar nessas denominações de trevas, meu Deus, pensando que existe um Deus Filho, quando a Bíblia nem mesmo usa essa frase.
A Bíblia fala em Filho de Deus. Outros creem numa tal de Maria, Mãe de Deus. Meu Deus, meu Deus. Outros pegam Mateus 28:19, onde fala em Pai, Filho e Espírito Santo, e diz que ali tem a tal de Santíssima Trindade. A Bíblia fala nisso? Não, Deus. A Bíblia fala em Pai, Filho e Espírito Santo, porque simplesmente as pessoas não veem o que a Bíblia diz, Pai. O resplendor da palavra, quando abrimos a Bíblia, a luz encandece aquele que não é eleito. Ele não consegue enxergar, mas os teus filhos estão vendo. Obrigado, meu Deus, por nos permitir ver. Obrigado por ser um daqueles que tu disseste: bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem essas coisas. Ei, Deus amado, em Mateus 13, quando os discípulos perguntaram: por que tu fala em parábola? Ele disse: eu falo em parábola para que eles vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, mas a vós é dado a conhecer o reino do céu. Você consegue ver sua vinda no parágrafo 202, 203 da mensagem. Ao nascer o sol, o profeta diz: o poder vivificador tem vindo até nós. O poder vivificador nos permite ver a sua vinda. Oh, glória a Deus. Abra seus olhos espiritual, veja a vinda do Senhor. Veja a vinda do Senhor. Você vendo a vinda, você subirá no rapto. Você precisa primeiro ver a vinda, para que você possa ser trasladado. Ó Deus, nós oramos por cada um, no nome de Jesus Cristo. Cura essas pessoas, liberta os enfermos dessas enfermidades. Olha para os problemas de cada um, Pai. Nosso irmão Machado, a irmã Nilce, a irmã Nilda, Pai, a irmã Zilmar, a irmã Conceição, a irmã que está nos visitando essa noite, Senhor, a irmã Graça, Pai, a irmã Fátima, Pai, que não pôde estar aqui nesta noite. Oh Deus, todos os teus filhos aqui em Capitão Poço, esses nos assistindo neste momento, que deixou os seus que fazerem, porque talvez essa mensagem chamou a atenção, talvez despertou ele em alguma coisa ou ela, e eles começaram a entender: a luz não está mais encandeando, mas está mostrando para eles. Oh meu Pai, abre os olhos das pessoas, Deus. Tira nós de qualquer movimento religioso, Pai. Tira nós de qualquer sistema de trevas. Tenha misericórdia, Deus, e nos faz ver o Senhor. Nos faz ver Tua luz nesta noite. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus Cristo. Vamos encerrar aqui, irmão Tiago, encerrando aqui a transmissão. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs. Nos encontramos, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus possa nos abençoar.